Doutor Felipe, a LER, nessa coisa tão comentada hoje, não é? Ela é fruto também de alguma esforço qualquer, ou é alimentar? Qual é a causa, portanto, da LER, além do esforço repetitivo? Isso, e aí entra nas doenças ossodegenerativas, né? Que é um dos nossos focos da reumatologia também. Então hoje a gente usa até menos esse termo LER, né? Lesão de esforço repetitivo, né? A gente procura dar o diagnóstico específico, né? Então existem várias, né, doenças degenerativas por desgaste mesmo, né, da articulação ou do tendão. Uma das mais clássicas, né, atualmente é a síndrome do túnel do carpo, né? E aí que gera essa dor, formigamento, né? Em alguns dedos, geralmente os 3 primeiros dedos, né? Dedão primeiro e segundo, que fica formigando, dormente, à noite, né? E aí se associava muito, né, a lesão de esforço repetitivo, trabalho, mas a gente sabe que tem vários outros motivos hoje em dia, né? Então, obesidade, mulher, alguma outra doença, hipotireoidismo associado, artrite reumatoide associada. Então, muitas doenças que entravam nessa LER, né, às vezes não é só por esforço repetitivo, né? A pessoa já tem uma predisposição mesmo, né, genética. As doenças de coluna são muito mais relativas à sua atividade, especialidade, ou a outras especialidades? Isso, doença de coluna, né? A maioria também é degenerativa, por desgaste, né? E por falta de atividade física, falta de alongamento, falta de fortalecimento muscular, né? Por excesso de peso, e que a gente pode tratar dessa forma, né? Por mudança de hábito de vida. Mas dor de coluna, para ir no reumatologista, o que é que a gente tem que prestar atenção, né? Existem algumas doenças inflamatórias, né? Que são do sistema imune, né? Que a gente chama de doenças autoimunes, né? O que é a doença autoimune? O sistema imunológico fica doido. Célula de defesa nossa, que é para atacar vírus, bactérias, né? Acaba não reconhecendo nossas células e acha que é um vírus, bactéria, e começa a inflamar. E existem algumas doenças autoimunes da coluna, que chama espondilite anquilosante. E aí qual a diferença, né? Essas por desgaste, a dor, qual é o comum? Ela piorar fazendo atividade física, piorar trabalhando, né? Piorar durante o dia, e quando você para, melhora. Se você tiver uma dor que começa mais jovem, uma dor que é pior pela manhã, durante o dia, melhora. Uma dor que te acorda à noite, principalmente na segunda metade da noite, que melhora com a atividade física, aí a gente pensa em doença reumática, né? Reumatológica, inflamatória, autoimune. O tratamento muda completamente, né? Então o tratamento vai ser direcionado para o sistema imunológico, não para essa área da ortopedia, da fisioterapia, da reabilitação, né? Como a maioria das dores, né, lombares. Bom, esse caso de Pelé, tirando o câncer, né, que Pelé teve, né, o câncer no intestino, que é o que está deixando ele hoje mais, diríamos assim, preocupado, mas no começo ele teve um problema de quadril, que fez cirurgia nos Estados Unidos. A cirurgia, ao invés, segundo eles, né, ao invés de melhorar, piorou. Mas, segundo o que a literatura, eu li alguns comentaristas sobre o assunto, que teria sido desgaste dos ossos, né? Uhum. Ao longo da carreira esportiva dele. Isso. Quer dizer, ele fez muito esforço e depois na velhice que veio sofrer o problema. Isso aí realmente é um fato. Você pergunta, mas como um atleta como o Pelé... Então, atividade física é muito bom, né? Assim, para a maioria das nossas doenças, né? Principalmente, provavelmente, eu não li o caso dele, mas provavelmente foi uma artrose, né? Uma artrose de quadril. E a artrose é o que é a artrose, né? É uma doença por desgaste da cartilagem, né? E desgaste daquele osso ali que fica perto da cartilagem. É um processo natural do envelhecimento, né? Só que algumas pessoas, né, ocorrem mais cedo. E algumas pessoas porque tem pai e mãe que tem artrose, né? E outras pessoas que têm fatores de risco, né? Então, excesso de peso é fator de risco para artrose de joelho, de quadril, até de mão, né? Que não tem nada a ver com carga, né? Mas aumenta a inflamação, o peso. Só que outros fatores também são risco, como a atividade física excessiva. Então pode ser o caso de jogador de futebol, né? E alguns outros esportes que solicitam muita articulação e acaba desgastando, mas aí é uma exceção, né? Tipo, vários anos, excessivamente, né? E com altas cargas, né? E aí acaba desgastando mais rápido. Mas assim, atividade física moderada, né? Contínua, regular, é benéfico, com certeza, né? Mas, foi no Miro. E aí eu vou só me permita fazer uma pergunta dentro disso aí, doutor, com relação à questão do desgaste da cartilagem.
Porque, por exemplo, nós tivemos nosso companheiro aqui, Rogério Santana, você deve ter ouvido falar muito dele também, de que deu problema na cabeça do fêmur, né? O desgaste, né, na cabeça do fêmur, exatamente dado por essa questão também, desgaste de cartilagem. Rogério teve uma vida moderada em termos de ações de educação física, mas porém, por exemplo, jogava a bola talvez até acima do peso, vamos colocar dessa forma, e acabou tendo esse tipo de problema. Onde está, então, essa relação, né, com desgaste na cabeça do fêmur, por exemplo? Isso. Ele tinha que idade, mas... Quando ele operou, ele tinha 48 anos de idade. 48 anos. 47, 48. Jovem, né? E assim, não tinha... Na verdade, ele tinha 45 anos de idade. Isso. É engraçado que artrose de quadril é uma das poucas, né, que acaba sendo até mais comum no homem menor que 50 anos. Geralmente são bem mais comuns em mulheres, né? Tanto de mão quanto de joelho, né? E outras localizações. E aí a gente tem que avaliar outras causas, né? Nesse paciente mais jovem, como malformações, né? Anatômicas que geram, né? O desgaste ali da cabeça do fêmur com o quadril, né? Que é o acetábulo. Então, aí... Pegar peso tem também a relação? Excessivamente, sim. Com certeza. A atividade física errada, com sobrepeso, forçando a articulação, né? Vai acelerar esse processo. E provavelmente ele tinha alguma predisposição genética, assim, né? Para começar esse quadro mais cedo, né? Então tem paciente que começa a artrose muito cedo, né? Por predisposição mesmo, né? Claro que eu não conheço o caso dele, tem que avaliar direitinho, né? Tem outras causas, né? Da cabeça do fêmur, como osteonecrose, né? Que tem algumas doenças associadas que podem dar, né? O corticoide, né? Pode ter fator de risco. Então, cada caso é um caso, né? Então é aquilo, né? Doença reumática às vezes parece o mesmo sintoma, né? Mas às vezes é uma doença totalmente diferente, tratamento totalmente diferente, né? Então tem que entrar ali na história, nos antecedentes, né? No hábito de vida e depois nos exames. Então é muito minucioso essa avaliação da reumatologia. Por isso que é muito importante estar no consultório, né? Fibromialgia, o que é, doutor? Fibromialgia, então está crescendo muito, né, a procura, né, lá no nosso consultório, né, em relação à fibromialgia. A fibromialgia é uma doença do processamento da dor, né? Então é muito comum o paciente sentir, geralmente mulher, né, mulher na meia idade, depois dos 30 anos, e aí muita dor no corpo todo, dor crônica, dor há mais de 3 meses, e aí procura ortopedista e faz exame, não acha nada, faz ressonância, faz exame de sangue, e aí quando chega pra gente já rodou, né, vários médicos, tem 1000 exames na mão, né? E não achou nada que justificasse tanta dor assim. Porque o que é a fibromialgia? É uma alteração, né, dos neurônios, né, e que manda muita mensagem de dor quando não tem, assim, né, alguma alteração que justifique. E o sistema nervoso não manda mensagem de analgesia, que é para parar a dor. Então, os pacientes sentem muito mais dor do que necessário. E esse processo se cronifica, né? Se a gente não tratar, e acaba afetando o quê? Dando ansiedade, dando depressão. E a piora da ansiedade e depressão piora a dor também, altera o sono. O paciente acorda cansado, né? Fica cansado durante o dia todo. Então, assim, é um processo que a gente tem que cortar desde o início, né? Senão fica muito complicado da gente tratar. E o principal tratamento aí, de novo, vai entrar, né? Em primeiro lugar, a melhor evidência científica é a atividade física, por incrível que pareça, porque coloca esses transmissores, né, que geram esse sinal de dor no seu lugar, né? E aí a gente usa algumas medicações para auxiliar nesse processo também, mas o principal é a atividade física, psicoterapia e medicação para ajudar, né, nesses transmissores da dor. E a alimentação, em que ela entra nessa história? Na fibromialgia, né, não tem tanta associação direta assim, né? É mais uma alimentação saudável mesmo, pra gente evitar ganho de peso, né? Evitar essas lesões degenerativas, porque se tiver, sem ter quase nada de lesão, o paciente já tem dor de fibromialgia. Imagine se ele tiver uma artrose, uma tendinite, uma bursite, né? Essa dor vai amplificar mais de 4 vezes do que uma pessoa normal. Então é importante, né, a pessoa ter uma alimentação saudável, né? Manter um peso, né, adequado, né, em relação à fibromialgia. Então vale aí para todos que estão nesse final de ano aí, né? Sim. Estão preocupados e também estão sentindo os problemas. E para que torceu para a seleção brasileira? Aliás, quem tem que procurar
médico é o jogador da seleção brasileira, né? Que não correram. Tem que investigar. Tem que investigar, você viu a Argentina ontem, né? Você viu o Messi como foi, rapaz? O que faltou foi o espírito de Messi na seleção. Doutor Felipe, foi muito bom falar com o senhor. A gente aprendeu muito aqui sobre a sua atividade profissional, sua especialidade profissional. E muito obrigado, viu? Volte sempre aqui para falar sobre esses assuntos interessantes da saúde do povo brasileiro. Foi um prazer, uma honra estar aqui, né? Poder, né, elucidar algumas dúvidas muito frequentes, né? Assim, em relação à nossa área. Espero estar aqui outras vezes também. Obrigado, Gilson. Pois doutor Joaquim com pergunta, não? Não. Reumatologista e... Bom, quem tem aquela dor da gota, já sabe, viu? Doutor Felipe. Obrigado, doutor Felipe. Obrigado. Então, bom dia de trabalho para o senhor. Bom dia, e a sua equipe mundo. lá maravilhosa. Obrigado. São 7